Boa, boa tarde. Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejo a todos boas-vindas. Constatada a existência de quórum, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 19ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, em 10 de junho de 2026. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaumirim, do primeiro período legislativo do ano de 2026. Ao terceiro dia do mês de junho do ano de 2026, às 16 horas, a presidente Marcilene Alexandre de Souza Josué fez a abertura da 18ª sessão ordinária. E, em nome de Deus, saúdo a todos. Saudando funcionários desta casa, amigos, familiares, ouvintes que acompanham por via remota e autoridades presentes. Estavam reunidos os seguintes vereadores: Marcilene Alexandre de Souza Josué, presidente; Cícero Ferreira Duarte; Francisco José dos Santos; José Silvio Gonçalves Diniz Neto; José Valderi Dias Dantas; Michele Jorge Dias; Renato dos Santos; Rosineide Barbosa de Souza e Walter Brasil Gouveia. Constatando a existência de quórum, a ilustre presidente iniciou os trabalhos, solicitando que a secretária fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Uma vez concluída, a presidente facultou a palavra e, não havendo nenhum pronunciamento contrário, a presidente declarou aprovada a ata. Em ato contínuo, a presidente abriu a fase de expediente do dia, solicitando à secretária que procedesse à leitura das correspondências recebidas. Esta inicia fazendo a leitura dos ofícios advindos do Gabinete Municipal, que encaminham os comprovantes de publicação do RREO referente ao segundo bimestre do ano em curso, e o comprovante de publicação do relatório de gestão financeira, referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Leu os ofícios números 0112/2026 e 0113/2026, ambos advindos da Secretaria da Educação, em resposta às indicações números 065/2026 e 078/2026. Em seguida, fez a leitura da indicação número 082/2026, de autoria do vereador Francisco José dos Santos, que pede que seja substituída a areia do Parque da Fazendinha. Indicação número 083/2026 e a 084/2026. Ambas de autoria da vereadora Rosineide Barbosa, que pede a capinação e varrição da rua Vereador Otacílio Josué e de todas as outras ruas do bairro São Luís, e a reposição das lâmpadas em frente à Escola Estadual Dom Francisco de Assis Pires. Fez a leitura do informativo da festa de Santo Antônio, da Capela do Sítio Zé Vieira. Concluída a leitura das correspondências, a presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos. A vereadora Rosineide Barbosa de Souza, após saudar a todos, fez a justificativa de suas indicações. O vereador Francisco José dos Santos fez uma breve explicação sobre sua indicação. O vereador Dr. Valderi Dantas fez uma indicação verbal pedindo que seja elaborado um cronograma de atendimento na policlínica. Pediu também que seja construída uma lombada na entrada do bairro Fazendinha. Com a palavra, o vereador Walter Brasil fez uma indicação verbal pedindo que seja resolvido problemas do mercado público. Em ato, a presidente declarou aberta a ordem do dia, colocando em pauta em única votação o projeto de lei número 016/2026, de autoria do Executivo, que institui sobre a criação do programa de vacinação nas escolas públicas e particulares do município.
Solicitou à secretária que fizesse a leitura dos pareceres competentes. Após terminada a leitura, a palavra é facultada e, não havendo pronunciamentos, a presidente solicitou que os vereadores votassem em seus terminais eletrônicos. Concluída a votação, a excelentíssima presidente declara aprovado o projeto de lei número 016/2026 e o encaminha para sanção e promulgação. Em ato contínuo, a presidente abriu a fase de explicação pessoal. Fez uso da palavra o vereador Francisco José dos Santos, que se solidarizou com a família da vereadora Michele Jorge. Falou também de sua visita à policlínica do município e parabenizou a gestão e a Secretaria de Saúde pelos serviços ofertados naquele equipamento de saúde. O vereador Renato dos Santos saudou a todos e parabenizou a todos os envolvidos na realização da festa Casa Olho d'Água. Falou ainda das licitações. Com a palavra, o vereador Cícero Ferreira saudou a todos e solidarizou-se com as famílias enlutadas recentemente. Agradeceu os convites recebidos e parabenizou os aniversariantes. Fez ainda uma indicação verbal pedindo uma placa para a rua do pai de Ivan, a rua José Ferreira de Souza. Falou ainda das pavimentações já licitadas e agradeceu e parabenizou a Secretaria de Saúde e o gestor. A vereadora Rosineide Barbosa saudou a todos, solidarizou-se com as famílias enlutadas, parabenizou os aniversariantes e a Casa Olho d'Água. Falou da problemática dos cães soltos em via pública. Reforçou o pedido de abertura do mercado público. Por fim, parabenizou a gestão e Secretaria de Saúde. O vereador Valderir Dantas parabeniza a gestão, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Escola Estadual Dom Francisco de Assis Pires e a Casa Olho d'Água. Reforçou a necessidade de resolução da problemática dos animais soltos em via pública. Em ato contínuo, a presidente Marcilene Alexandre expressou votos de pesar às famílias enlutadas. Agradeceu a todos pelas orações pela saúde de seu pai, parabenizou a gestão e a Secretaria de Saúde pelo início do funcionamento da policlínica e, sem mais a tratar, encerrou esta sessão. E Palmirim, 3 de junho de 2026. Após a leitura da ata, algum vereador desejasse manifestar-se? Declaro aprovada. Declaro aberta a fase de expediente do dia. Solicito ao assessor jurídico que proceda à leitura das correspondências recebidas. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores da Câmara Municipal, todos os servidores, povo que nos assiste pela rádio e pelos canais oficiais da Câmara, muito boa tarde. Mensagem número 017/2026, Ipalmirim, Ceará, 1º de junho de 2026. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimento Vossa Excelência e os eminentes vereadores desta veneranda Casa Legislativa do município de Ipalmirim, pelas prerrogativas e competências privativas a mim conferidas pela lei orgânica como prefeito do município. Submeto à deliberação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que visa instituir o Plano Municipal de Cultura do município de Ipalmirim para o decênio 2026-2036 e da outras providências. O Plano Municipal de Cultura promoverá o desenvolvimento cultural do município e a integração das ações do poder público em consonância com o Sistema Nacional de Cultura e Sistema Estadual de Cultura do Ceará. O referido plano busca estabelecer políticas públicas permanentes que assegurem a valorização, proteção e promoção do patrimônio cultural material e imaterial do município, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais da população palmirinense, o acesso democrático aos bens e serviços culturais
e o fortalecimento da cultura como vetor de desenvolvimento humano, social, econômico e turístico. Por ser matéria de alta relevância, solicitamos o apoio de todos, aprovando a matéria com urgência. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Alves de Freitas, Prefeito Municipal de Palmirim. Segue a justificativa e o projeto de lei 017/2026, de 1º de junho de 2026, que institui o Plano Municipal de Cultura do município de Palmirim para o decênio 2026-2036 e dá outras providências. Indicação 085/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja feito o roço e coloque calçamento na Rua Nova por trás do mercantil de Ciezinho no Alto Bandeirante. Ademais que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Indicação 086/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Saúde que tente viabilizar a viabilidade de conseguir um carro fumacê junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, objetivando diminuir os casos de dengue no município. Ademais que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. Indicação número 087/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que seja realizada a reforma e revitalização da Praça José Alves de Oliveira. Ademais que esta indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Silvio Gonçalves Diniz Neto, vereador. Indicação 088/2026. Indico na forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e o seu departamento competente para que adote medidas para a melhoria, a organização e segurança do trânsito no município de Palmirim, promovendo um estudo técnico para implantação e reforço da sinalização viária, organização do fluxo de veículos e ações educativas junto à população. Ademais que essa indicação seja encaminhada a fim de proporcionar melhor atendimento à população, sugiro que sua resposta seja lida na tribuna deste Poder Legislativo na próxima reunião ordinária. José Silvio Gonçalves Diniz Neto, vereador. Nesse momento, concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Silvio Diniz. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas vereadores e esses que nos acompanham através das nossas redes sociais. Bem, minhas indicações no dia de hoje foram duas. A primeira dela foi sobre a revitalização da Praça José Alves de Oliveira, que basicamente fica na entrada da nossa cidade, ali em frente à comunidade da Vila São José. Hoje é a praça que deveria ser cartão postal da nossa cidade, porque justamente fica na entrada da cidade, em frente ao hospital, e hoje é a praça que se encontra em situação mais deplorável, porque não tem mais bancos na praça. Hoje há um grande número de lixo às vezes jogado nessa praça, construções irregulares e infelizmente uma comunidade com um número tão grande de pessoas que residem naquela localidade mereciam minimamente uma praça decente, até porque José Alves de Oliveira foi uma figura importante, é o pai do atual gestor, então merecia minimamente uma praça decente como cartão postal da nossa cidade. A minha segunda indicação foi sobre a questão da organização do trânsito. A gente sabe que recentemente foi feito diversas blitz de forma educativa e até repreensiva, recolhendo motos de menores de idade e que estavam com escapamento barulhento. A gente sabe que só chegou a esse ponto depois de um ocorrido, por uma fatalidade que foi ocorrida. Infelizmente, quando a gente, aliás, só voltando um pouco, a gente viu que teve de fato um resultado, né? Diminuiu muito a quantidade de jovens
andando de moto, fazendo barulho, empinando, como a gente fala. Então a gente viu que a ação é efetiva. E aí eu venho cobrar da mesma forma da gestão, juntamente com a secretaria competente, uma resposta quanto a isso em relação ao trânsito no centro da cidade. Infelizmente, tem alguns dias do mês que nem de moto dá para andar no centro da nossa cidade, porque em um lado a gente tem uma rua que foi fechada, quando somente é utilizada essa estrutura uma vez na semana. Isso aí por si só já retrata a falta de planejamento que há na gestão. Fora a redução de vagas de veículos para colocar pontos de mototáxi, e em localidades que os mototáxis necessitam de um ponto, não existe a estrutura. É usado como justificativa a municipalização que está acontecendo, está sendo concluída, mas já se passaram 5 anos e 6 meses. Que municipalização longa, sabe? E então até quando a gente vai continuar com o trânsito que mais se parece quando a gente olha aqueles vídeos lá da Índia? Não tem mão, não tem contramão, ninguém sabe onde é estacionamento de moto, onde é estacionamento de carro. E sempre só se toma alguma providência depois de algum acontecido grave. E não dá para a gente esperar. A gente tem que passar a agir por precaução. Prova disso, houve diversas indicações aqui sobre a quantidade de materiais que tinha nas calçadas. Após ocorrer um episódio com uma senhora que se cortou com alguns materiais que eram de um comércio, denunciou ao Ministério Público, veio uma recomendação, foi resolvido o problema. Então a gente vai sempre esperar acontecer o pior para que seja tomada uma providência? Então acredito que não. A gente já viu que a ação do Demutran ela é efetiva, então se a gente tiver em conjunto um planejamento de sinalização, de onde ficarão os carros, as motos, a rua que sobe, a rua que desce, eu acredito que vai melhorar muito o trânsito da nossa cidade. Agora, o que não dá é para aguardar um período tão longo e não sequer ter resposta da gestão quanto a previsão de organização do trânsito da nossa cidade. E, senhora presidente, só que mais uma indicação de forma verbal, não é nem uma indicação, é só um pedido para que, por parte da presidência, seja cobrada uma resposta quanto ao requerimento que foi feito há 20 dias atrás sobre o mercado público municipal, né? Porque a gente sabe que o mercado público já está fechado há mais de 2 anos, foi inaugurado há mais de 6 meses e continua fechado e prejudicando os comerciantes da nossa cidade. Então esse requerimento não foi uma indicação não, foi agora esqueci a palavra foi um ofício. Esse ofício cobrando algumas respostas, queria pedir que pudesse ser cobrado por parte da gestão, porque foi enviado por parte da biblioteca, que foi feito na mesma sessão, mas faltou a do mercado municipal. Satisfeito. Vereador Dr. Valderi. Senhora presidente, senhores e senhoras colegas vereadoras e vereadores, plateia aqui presente, população de Palmirim. Senhora presidente, nossa indicação hoje é no sentido de que seja viabilizado, né, o município, através da secretaria competente, a Secretaria de Saúde, possa tentar viabilizar, conseguir o carro do Fumacê junto ao estado do Ceará. A gente sabe que o responsável pela epidemiologia de Giovanni, né, das endemias, me repassou hoje que existe mais de 50 notificações no município referente aos casos de dengue, vereador Osneide. E assim, a população nos tem cobrado. A gente sabe que os servidores daquela secretaria, principalmente nesse caso específico, os agentes de endemias, têm feito um belíssimo trabalho, mas a demanda do município é muito grande em decorrência da grande quantidade de casos e de possíveis casos e também de locais que podem ser expostos locais de foco. Então assim, a gente vê o trabalho deles com aquela máquina pulverizando nas costas, mas a gente sabe que só isso não é suficiente para resolver a demanda, a grande quantidade, né, nesse sentido. Então que a gente sabe também que existe alguém esteve me explicando, existe uma burocracia formal para que realmente se viabilize, mas a gente deve enfrentar os desafios, né, a gestão, o prefeito deve tentar conseguir junto ao Estado, porque inclusive a própria sensação da população de entendimento de que o carro Fumacê traz uma resolutividade muito grande, é muito importante. E também gostaria de fazer uma indicação verbal, né? Que seja, como o vereador Silvio falou, que seja enviado também a essa casa
o projeto de lei para a questão não adianta só se abrir o mercado, tem que também regulamentar a questão dos quiosques, né, dos boxes. Então, que seja enviado, vereadora Rosineide, dessa casa, o projeto de lei, né, para que se atenda aos critérios que a administração, quando for fazer as referidas concessões, essa casa possa votar para se dar viabilidade e o município possa, de fato, efetivamente, utilizar aquele equipamento que a população tanto anseia, como também aquelas pessoas, possíveis pessoas que irão concorrer para os referidos boxes. Satisfeito, senhora presidente. Vereador Cícero. Senhora presidente. Senhora presidente. Eita, você não está pegando? Senhora presidente. Alô, som. Senhora presidente, colegas vereadores, ouvinte da Rádio Acabem FM, do site Transmite Sensação, queria dar uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um. Senhora presidente, gostaria de fazer aqui 2 indicações verbal. A primeira, senhora presidente, eu achei interessante, ontem eu fui procurado pelo ex-vereador dessa casa, João Corais, e ele pediu para fazer essa indicação. É ali de frente o campinho da lavanderia, pegando ali ao lado da creche Alberto Moura, em ter a ponte, uma ciclovia, para dar, né, acesso à Vila São José ali, porque ali próximo à oficina de Jorge, quem passa ali, eu acredito que alguns veículos que vai e que vem, pessoas que andam pedestre ali, é muito arriscado. Eu achei interessante e estou aqui fazendo essa indicação. Se os órgãos competentes vissem e olhar com bons olhos, é uma indicação assim de uma forma, né, plausível, né, Valderi? E eu acredito que os órgãos competentes vai atender essa indicação. E a outra, senhora presidente, eu tive agora no Campeonato Veterano e fui procurado lá por alguns jogadores, atletas lá do Felizardo, Renato, e eles também fizeram, não sei se fizeram essa indicação para você, pediram a questão da pavimentação do acesso até o campo, né? Até o campo de futebol. E a gente aqui faz essa indicação aqui, né? Eu acredito que o Renato vai reforçar aí também. Para os órgãos competentes, senhor presidente. A gente fica feliz, viu? Agradece. Muito obrigado. Vereador Walter Brasil. Boa tarde a todos. Minha indicação está relacionada àquela rua que fica por trás de Cezinho, do Mercantil de Cezinho, uma rua nova, que os moradores estão reivindicando o roço da estrada por motivo já dessa questão da dengue e está se acumulando bastante lixo naquela região. Inclusive, eles pedem até que o prefeito, com essa verba que foi liberada aí para Palmirim, que viabilize a questão da pavimentação lá, coloca calçamento, porque é uma rua que cresceu bastante, já tem comércio ali por trás e está sendo bem transitada. Então, a comunidade pede que a gestão veja essa situação com prioridade e possa fazer esse roço, tendo em vista que a comunidade se reunir e elas mesmas pagaram a reta escavadeira para fazer encobrir os buracos lá, uma reforma na estrada, mas o mato está tomando de conta. Então peço que a gestão veja com carinho a questão desse roço dessa comunidade. No momento são essas minhas palavras. Vereador Francisco José. Senhora presidente, boa tarde. Gostaria de fazer uma indicação verbal. À vontade, vereador. Boa tarde a todos que nos escutam pelos meios de comunicação, Acabam FM, Facebook, nobres colegas.
Senhor presidente, a minha indicação é a respeito da passagem molhada ali, mais uma vez, do sítio Marco, e que liga ao sítio Pedra, Trapiá, Capoeira Grande. Estão se fazendo as estradas e a gente gostaria que concluísse aquele serviço ali daquela passagem molhada, que leve uma bitoneira, que faça o concreto lá no local, interdite a estrada por 2, 3 dias, porque a gente tem uma outra via de acesso, que é a estrada principal ali por Dr. Tales, por Vicente Santana, para que se resolva aquela problemática da passagem molhada. A comunidade nos cobra muito e com razão. A outra indicação, senhora presidente, a respeito, agradecer ao gestor, à Secretaria de Infraestrutura, que as máquinas estão fazendo as estradas principais que ligam ali a Capoeira Grande até chegar aqui na cidade, pegando o sítio Trapiá, o sítio Marco. Que as máquinas entrem nas entradas onde tem os moradores, principalmente ali no sítio Vertente, onde tem uma família ali, seu Luiz Ponte, Dona Tica. Eles são muito prejudicados em questão, tanto no inverno como agora, no período que as estradas são feitas, para que eles tenham um acesso digno, para que um carro possa chegar lá até a porta deles, porque o acesso que eles têm hoje lá é horrível. Então, que fique essa indicação, hein, senhor presidente? Obrigado. Vereador professor Renato. Gostaria de fazer uma indicação verbal, senhora presidente. Vontade, vereador. Boa tarde a todos, nobres colegas vereadores, vereadoras, plateia aqui presente, povo que nos assiste. Dá graças a Deus por estarmos aqui nessa tarde. E a minha indicação, senhora presidente, era para pedir o rosto das estradas vicinais lá do distrito Felizardo, né? São várias localidades rurais, o distrito é bem extenso em relação à zona rural e necessitando de fazer o rosto daquelas estradas. Então a gente pede à administração pública que tão logo possa fazer o rosto, já que, ao que tudo indica, a quadra invernosa está se encerrando e fazendo o rosto agora se finda e dá mais mobilidade à população. Obrigado, senhora presidente. Declaro aberta a ordem do dia. Não havendo ordem do dia, declaro aberta a fase de explicação pessoal. Vereador Cícero Ferreira. Mais uma vez, senhora presidente, colegas vereadores, povo que estão aqui nos assistindo, ouvinte do Estado transmite essa sessão. Quero mais uma vez dar boa tarde a todos, que Deus abençoe a cada um. E aqui, senhora presidente, a gente inicia nossas palavras aqui, né, mais uma vez, deixando voto de pesar. Deixar voto de pesar a família de seu Aloísio, ali do sítio O Marizeiro. Seu Aloísio, uma família grande, né? Muitos filhos. Em nome da sua esposa, Dona Ilma, de todos os seus filhos, que são muitos. Eu não vou citar aqui nem o nome dos filhos, porque para mim são 11 filhos. Sou amigo de todos eles, dos filhos, das filhas, dessa família maravilhosa, uma família de uma grande tradição aqui do nosso município. E eu tenho certeza que esses filhos vão dar continuidade ao exemplo que o pai deixou. Quem conheceu o seu Aloísio sabe, né? O vereador Terinho estava lá presente, lá no seu sepultamento, e sabe da história de seu Aloísio, uma história muito grande. Aqui a gente resiste esse voto de pesar, em nome de toda essa família. Uma família conhecida aqui no nosso município, senhora presidente, e gostaria que enviasse esse voto de pesar a essa família.
e que Jesus abençoe a cada um deles. Hoje eu conversando com um dos seus filhos, Andinho, e dizendo que não está sendo fácil, porque seu pai, todo esse tempo, é sempre feliz, alegre, e que colocou eles no bom caminho. Mas eu disse a ele que tivesse força e coragem, sabedoria, que Deus vai dar esse conforto. Aqui, senhora presidente, quero agradecer o convite da amiga Ireni Rosa, todos que faz as novenas lá de Santo Antônio de Cid Zé Vieira. Tive a coroação domingo. Dia 13 agora é o encerramento. E aí a gente faz esse convite para todos. E aqui a gente só agradece. Quero aqui também agradecer, em nome da vereadora Michele, do seu pai Luiz, da sua mãe Zeneide, convite da missa de Michel ontem, de 30 dias de sua partida, e dizer, né, a eles que eles tenham força, coragem, que Deus vai dar esse conforto e a certeza que Michel está no bom lugar. Quero aqui parabenizar, Renato, o filho do amigo Jailson Forrozeiro, completando 4 anos hoje. Ele me disse o nome, Dom. Quero aqui parabenizar seu filho Jailson pela data do aniversário, completando 4 anos. Que Deus abençoe, com muita bênção e paz. E aqui, senhora presidente, eu acredito que a secretária de Saúde, não sei se já agendou a vinda dela aqui na Câmara, bem próxima quarta, né? Porque eu não sei se os demais vereadores, então, eu acredito que sim, essa questão dos agendamentos nos PSF, né? Para vir explicar, a população ter esse conhecimento, porque está tendo esse agendamento, né? Que às vezes isso é lei, não é só no nosso município, mas é bom a secretária vir aqui explicar porque esse agendamento, às vezes para pegar uma receita, né, questão de uma consulta rápida, e aquela pessoa não pode ir para outro PSF, porque tem que ser atendido naquele PSF, e tem que fazer esse agendamento, às vezes demora 3, 4 dias, então seria muito importante ela, com a vinda dela aqui. E você agora está confirmando que próxima quarta-feira ela está aqui. Parabenizar o nosso campeonato de veteranos, né? Nosso secretário, todos que faz o esporte aqui do nosso município. A gente quer aqui parabenizar. Encerrando, senhora presidente, a gente gostaria aqui de pedir mais uma vez, né, oração para todos. A questão do nosso amigo Wilson, né? Está internado aqui no nosso hospital, é o Wilson ali da Estacada, está passando pelo procedimento difícil, mas que todos nós, colocando nas orações ele, com certeza Deus vai agir na vida dele. Uma pessoa muito boa, uma pessoa, né, que tem um coração muito grande, está passando por essa luta. Eu tenho certeza que vai dar certo, se Deus quiser. Então, senhora presidente, eu notei algumas indicações ali, mas já foi feita aqui a questão dessa pavimentação, desses, graças a Deus, né? Esses dinheiros estão sendo licitados aqui para fazer pavimentação aqui no nosso município. O Pé da Pedra hoje é um ponto de turismo. E ali tem algumas casas que está faltando ali, acho que poucos metros, ser feito essa pavimentação. Eu acredito que a vereadora Rosneide, né? A gente já fizemos essa indicação ali, ao lado de Rosara, Rosneide, ali, frente a Gorete, né? Para emendar ali,
seria muito interessante descer ali mais ou menos, eu acredito que até o pastor Cecílio, eu acredito que seria muito importante, porque eu acredito que ali deve ser ainda zona rural, ou melhor, zona urbana, né, Asneide? Então aqui a gente só reforça aqui essas indicações que aqui a gente já fizemos. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe. Vereador Walter Brasil. Boa tarde a todos. Dando sequência nas palavras de Jacaré em relação a seu Aloísio, uma perca muito grande lá no Marizeiro, uma pessoa muito bem querida. Infelizmente, nós não ficamos na terra para sempre, mas quero aqui deixar minhas condolências para a família e desejar o conforto, que Deus deu o conforto a todos. Em relação, doutor Valderi, ao fumaceiro, tem algumas pessoas questionando porque é um risco em relação às pessoas que têm bronquiolite, bronquite, essas crianças asmáticas, e vários bairros que foram passados, o fumaceiro, muita pessoa reclamando em relação a isso, que tinha que ver quais são os bairros, quais são as ruas que não tem essas crianças, esse pessoal, esses idosos, porque acaba prejudicando também. Então a secretaria veio viabilizar outra ação para que a gente possa controlar e combater essa doença tão triste que é a da dengue. No momento são essas minhas palavras e tenham uma boa tarde. Vereadora Rosineide Barbosa. Boa tarde a todos. Senhora presidente, caros colegas vereadores, plateia, em nome de Luiz, eu cumprimento a todos, servidores desta casa, ouvintes. Inicio minhas palavras levando os meus sentimentos de pesar, né, a amiga Valdelice e seu irmão Wanderlei, né, pelo falecimento de Valderi no último sábado. E é isso, né? A vida é assim. Dentro de um minuto para o outro, a vida, né, se apaga. Então, minha irmã, força e coragem, que Deus abençoe. E dizer, né, também que diante de muitas cobranças do povo lá do Sítio Serrote com relação ao sangrador do açude, eu não pude ir esses dias, mas o que eu soube é que encostaram lá um material, não sei se era o material que realmente merecia e que o povo desejava, mas o que eu estou sabendo, né? Então eu estive conversando com o prefeito, com o secretário Aquiles, para que desse uma melhorada ali, porque estava intransitável, bem como a estrada do Sítio Serrote. E o prefeito, né, falou que ia aproveitar e seria colocado pissarra, né, naqueles locais mais difíceis, né, de se transitar, que a gente sabe que na verdade está a estrada quase toda intransitável. Não iria passar máquina, mas seria feito esse trabalho colocando, eu espero que seja realmente colocado um material bom, porque não adianta colocar uma terra ou um barro vermelho, que no outro dia, ou se vier uma chuva, só piora a situação. E aproveito também para pedir, né, para que seja arrumada a estrada que liga o Serrote ao Sítio Trapiá, porque não tem, está acabada, bem como, né, os sítios Zé Vieira, Caatinga e toda a zona rural do nosso município, porque realmente está precisando urgentemente. Gostaria também de dizer que aqui também já foi falado nessa casa, aqui falando do fumacê, né, com relação ao mosquito da dengue, né,
E imagine a fumaça do fogo que sempre está sendo colocado ali no lixão. Essa Câmara já falou por diversas vezes, muita gente reclama, inclusive essa semana moradores do sítio São Pedro, só para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia. O lixão fica aqui em Palmirim e quem reside no sítio São Pedro, São Vicente, está reclamando da fumaça do lixão. E o lixão ali agora ficou escancarado, ficou ainda mais feio. E o fogo ali, domingo, quando eu voltava, né, da cavalgada, lá do Divino Espírito Santo, lá do Distrito Felizardo, estava um fogo que, pelo amor de Deus, e a fumaça não era brincadeira. Então, a gente pede encarecidamente, né, que veja essa situação, porque se nós estamos falando de fumaça, tem muita criança com bronquiolite, não sei o quê, uma série de coisas, então, pelo amor de Deus, né, eu não sei o que, mas tem que se fazer algo, tem que se mudar, né, essa coisa que vem acontecendo. E agora, né, amanhã é a abertura da Copa do Mundo, né? É quando o brasileiro se torna mais brasileiro, mas é o nosso país, nós temos que amá-lo, respeitá-lo, como o nosso país, como a nossa terra, a nossa nação, e desejar, né, uma feliz Copa, embora a gente, muitas vezes, a gente só vem se decepcionando a cada Copa que acontece, mas nós temos que acreditar. Muitas vezes, quando a gente menos acredita, né, que vai dar certo, e é quando dá. Então, desejar, né, uma feliz Copa do Mundo para todos, a maior Copa que vai acontecer desta vez, né, com 48 seleções, até a última foram 32, quer dizer, aumentaram 16, né? Então, a maior Copa vai acontecer em 3 países e nós torcemos, logicamente, pela nossa seleção e que traga, né? E que possamos ser hexa, que mesmo acho que a gente não ganhando, não tem nenhum país que chegue. Então, que a gente possa, né? Já que diz que é o país do futebol, que realmente seja, que joguem, né, com responsabilidade, defenda realmente a camisa, defenda realmente o seu país. Não vá só por interesse de dinheiro para se mostrar, como muitas vezes tem alguns jogadores que fazem isso, infelizmente. Vereador Silvio Diniz. Enquanto Silvio chega, vá, diga. Enquanto Silvio chega, nosso vereador forte, o vereador Rosneide bem lembrou, né, a questão de nosso amigo Valderi, né, Rosneide, em nome da sua irmã Valdelice, de seu irmão Vanderlei, da sua filha Val, né, o que nós queremos também aqui deixar esse voto de pesar. O vereador Rosneide estava presente lá, muito amigo da família, né, Rosneide? Foi uma fatalidade assim, a morte também pegou todos nós de surpresa, né, e aqui a gente queria deixar esse voto de pesar aqui também, presidente. Muito obrigado aí, vereador Silva. Mais uma vez, boa tarde a todos, senhora presidente, a todos os amigos vereadores que se fazem presente nessa sessão, os presentes aqui na Câmara, os que nos acompanham através das nossas redes sociais e através da Rádio Acabé FM. Bem, nos últimos dias temos recebido inúmeras reclamações por parte da população em diversas as áreas do nosso município. Eu queria dizer aqui para a população da minha amada Ipalmirim que eu entendo a indignação de muitos, a forma que vem nos cobrarem, porque vocês convivem com esses problemas de forma frequente. E aqui eu pude resumir algum deles, porque nas últimas semanas muitos foram retratados. A comunidade do sítio Unha de Gato, eu quero dizer a vocês que temos conhecimento da situação das estradas que ligam a BR-116 até a comunidade Unha de Gato, que não tem mais condição de trânsito pelos moradores daquela localidade. Também quero dizer-lhes que temos conhecimento da situação dos transportes escolares, das inúmeras vezes
que as crianças daquela região foram prejudicadas pela falta de transporte, pela frequência de veículos estando com problema e deixando as crianças sendo prejudicadas por faltarem às escolas, sem levar sequer em consideração o episódio que aconteceu, né, que graças a Deus não houve nenhum ferido, mas o veículo que ia descendo um barranco com 4 crianças que estavam dentro. Aos recém-empossados do concurso municipal, quero dizer e me colocar à disposição de vocês, porque fui o vereador que antes mesmo de vocês assumirem, fez um requerimento solicitando a equiparação salarial de vocês, porque não é justo vocês serem recém-empossados, desenvolverem a mesma atividade que outros profissionais, a mesma carga horária e receberem bem menos. Por lei, isso não é permitido e irá gerar futuramente uma dívida trabalhista e judicial para o município altíssima, como já acontece de forma frequente anual no nosso município. Milhares de reais são gastos em condenações, mas se parece muito que a gestão não dá importância para isso. A comunidade do sítio Canaúna, saibam que também continuamos cobrando e falando da superlotação que as crianças de vocês enfrentam, passando por estradas de terra, por BR, enquanto sabemos que o gestor municipal se desloca em um veículo bom, novo, pago com o dinheiro do povo. Isso não deveria acontecer, mas infelizmente é a realidade do nosso município. Enquanto crianças andam em veículos superlotados, em situações que não ofertam sequer o mínimo de segurança, o chefe do Poder Executivo anda nos veículos dos melhores que o dinheiro pode proporcionar, pago com o dinheiro do povo. A comunidade do sítio Bananeira entende perfeitamente a indignação de vocês quando nos procuram para falar das situações que as estradas de vocês, assim também quanto a abertura do posto médico, do tão sonhado posto médico. Uma obra que perdurou por mais de 10 anos, entrou gestor, saiu gestor, mas continua fechado mesmo após inaugurado. Eu sei que é o sonho de vocês que funcione, para que vocês não precisem se deslocar até Ipaumirim para serem atendidos. A Guarda Municipal, eu entendo perfeitamente a indignação de vocês com muita frequência nos procurarem, enviarem matéria, porque recentemente vocês acompanharam em inúmeras cidades do Ceará a entrega de veículos e viaturas para a guarda por parte do governo, enquanto em Ipaumirim a gestão anda ao contrário disso, né? A guarda, quando hoje evolui, passa a fazer patrulhamento ostensivo, ajudar a polícia militar, ajudar o Demutran. A de Ipaumirim regrediu por uma briga pessoal do gestor com a nossa guarda. Infelizmente é o que hoje acontece no nosso município. A comunidade do Distrito Aroeira, também quero aqui me solidarizar, porque eu sei que vocês recebem IPTU como se fosse zona urbana e não tem sequer um calçamento, nem sequer as vicinais, quanto mais um calçamento. Um distrito esquecido na nossa cidade. E aos comerciantes do mercado público, mais uma vez, continuaremos cobrando, iremos até onde for necessário, para tentar resolver e lutar para que vocês tenham direito a retornar aos seus postos de trabalho. Mais de 2 anos em obra, mais de 6 meses inaugurado, e até hoje nenhum comerciante retornou às suas atividades, tendo prejuízo, tendo que mudar de localidade. Sei que é uma realidade difícil de enfrentar, e eu entendo perfeitamente quando a população pega o celular para gravar um vídeo e diz: cadê os vereadores? Eu entendo, eu sei que vocês nos cobram, mas eu também quero que entendam que a gente, não só eu, como também muitos outros colegas, reconhece a problemática de vocês, trazem para a Câmara, mas infelizmente a caneta da execução não está em nossas mãos. Está na mão de um gestor que anda a passos lentos, que não está interessado no bem-estar, em resolver a problemática da nossa cidade. Pelo menos não é o que se parece. Então, que a gente possa rever e cobrar e continuar cobrando, é o direito de vocês. Estamos aqui, não só eu, como esses outros colegas que aqui estão, somos funcionários do povo. Eu sei que a indignação é grande, mas também saibam que aqui a gente reconhece os problemas que vocês enfrentam. E não é por falta de indicação, não é por falta de requerimento, é por falta de uma gestão que possa atender às reivindicações que por aqui são feitas. Porque de trazer a gente traz,
Mas, como falei, infelizmente, quem está à frente hoje do nosso município parece que anda a passos muito lentos na tentativa de resolver os problemas que a nossa sociedade enfrenta diariamente. Essas são minhas palavras para o momento. Satisfeito, senhora presidente. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários dessa casa, a plateia aqui em nome de Luiz, todos os que nos assistem através das redes sociais. Quero também iniciar minhas palavras, deixando o voto de pesar à família de seu Aloísio. Como o colega Jacaré falou, uma família muito grande, muito unida, e que Deus abençoe e que Deus conforte o coração desses filhos, da esposa, dos netos, Também quero deixar voto de pesar à família de Val, pela perca do seu irmão, Valdelice, sua irmã, e Val, sua filha, Que Deus conforte o coração deles também. Também, pedir oração, como Cícero já falou aqui, pelos entes, pelos os nossos amigos queridos que se encontram em leito de hospital, precisando de oração, e para que tenha a sua saúde restaurada, como nosso amigo Wilson, que se encontra internado de novo, Então, que Deus restaure a saúde dos nossos amigos. Quero aqui deixar também meus parabéns aos meus primos, trigêmeos, que hoje estão de idade nova, Danilo, Daniel e Daniele. Que Deus abençoe eles com muita saúde, muita paz e tudo de bom na vida deles. Quero também deixar os parabéns à minha amiga Zuleide, ali do sítio São Vicente, a mulher de seu João de Peruca. Que Deus abençoe ela com muita saúde e muita paz. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária do primeiro período legislativo do dia 10 de junho de 2026 e convoco os demais vereadores a participarem da 20ª sessão ordinária no dia 17 de 6 de 2026. Convido a todos a ouvir o hino municipal. Salve a alegre cidade querida, que Pompeias em nosso rincão. Tens a fé, tens o amor, tens a vida, o fervor do teu povo cristão. Sob os raios de sol fecundante, germinando em terreno feraz, que o teu belo pendão se levante como insígnia de amor e de paz. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir. E este lago de liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. Os invernos na sua clemência dão-te parte do seu cabedal. Pelos rios, serrote e pendência, és banhada na guarda invernal. O município orgulha a tua gente, pelo teu conhecido valor. No passado e também no presente, és extremo e batalhador. Junto à antiga e pequena lagoa, e Palmirim tu nasceste a sorrir. Este lago de liva tão boa, deu-te o nome de dor teu porvir. O progresso da terra perdura, engrandece o nosso país. O comércio e a agricultura, o teu povo trabalha feliz. És luzeiro de um sol sempre novo, que te faz florescente ilusão. Onde quer que
desse lago de Leiva